Olá, tudo bem? Hoje a nossa conversa aqui vai ser sobre saúde, saúde mental e alta performance. Você já parou para pensar sobre a importância da saúde mental para a alta performance? Então vamos hoje refletir um pouquinho. Eu me chamo Shirlene Neiva, trabalho com a área de desenvolvimento humano e organizacional. E esse canal aqui é para a gente refletir um pouquinho, para a gente pensar e para a gente trocar ideia. Vamos lá! Primeiro, eu quero provocar em vocês a reflexão sobre o que é saúde. Se a gente olhar bem para a cartilha da Organização Mundial da Saúde, saúde eles trazem como algo assim, não só a ausência de doenças, mas um pleno e total bem-estar físico, mental, emocional e tudo mais. E se a gente para pensar sobre total bem-estar, a gente já entra em conflito, porque a gente passa a maior parte do tempo, então, adoecido. Por quê? Porque vamos e venhamos, é muito desafiador a gente ter esse total bem-estar. Talvez a gente consiga, em curtos espaços de tempo, talvez a gente consiga, com um processo de conscientização, de autoconhecimento. Ainda assim, a gente não vai conseguir esse total bem-estar. Por quê? Porque nós sentimos e nós somos atravessados diariamente por inúmeras questões, inúmeros processos. Então, falando ainda de saúde e trazendo esse conceito básico da saúde para a saúde mental, como pensar a saúde mental não só como ausência de doença, mas um pleno bem-estar? Delicado, né? Eu tenho refletido bastante sobre essa questão da saúde mental nos dias de hoje, principalmente considerando a alta performance, considerando as nossas relações, os nossos vínculos. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente começa a refletir também que é um tema que a gente não aborda, é um tema que ainda mantém-se escondido da sociedade, porque se a gente olhar a nossa história social, é cultural a gente não falar sobre saúde mental. E saúde mental, ela envolve não só a subjetividade das emoções em si, mas a saúde mental, ela é atravessada por determinantes sociais, ela é atravessada por uma realidade concreta. Como assim, Shirlene? Saúde mental, ela é algo tão sutil, tão delicado, mas ela está envolvida em assuntos de relações, dos nossos vínculos. Ela está envolvida na qualidade das nossas relações, ela está envolvida na nossa vida financeira. Então, a vida financeira, ela impacta na saúde mental. A saúde física impacta na saúde mental. A espiritualidade, ela impacta na saúde mental. O nosso contexto impacta na saúde mental. Os nossos valores, ele impacta na saúde mental. As nossas realizações ou a ausência dessas realizações impactam na saúde mental. Então é muito cruel a gente não ter um espaço para falar sobre o que atravessa. É muito cruel a gente ainda olhar para a saúde mental, as doenças mentais ou as fases de fragilidades mentais como uma condenação, como algo que não tem espaço de ser acolhido, de não ser explorado, de não ser contemplado e cuidado, como a saúde de uma forma geral. É interessante a gente parar e refletir como as doenças mentais elas eram tratadas como escória da sociedade, como tem que esconder esse filho, essa filha, justamente porque é vergonhoso ter alguém que tenha problema mental, saúde mental. E hoje a gente ainda trata assim, só que hoje ainda mais cruel. Por quê? Porque a gente está trazendo para as coisas cotidianas e simples também esse peso. Shirlene, como assim? Não estou falando aqui de patologias, tá? Não estou falando aqui de questões de cunho mais medicamentosa ou qualquer outra coisa do tipo. Estou falando aqui, inclusive, do básico, da gente falar sobre nossas emoções, sobre o que atravessa, sobre o que dói, sobre o que realmente chega de forma diferente. Como a gente sente, as nossas reações, a reação do outro, sobre o que esse contexto provoca, sobre o que tudo isso realmente acaba incitando dentro da gente. Isso no campo prático.
Então a gente precisa pensar que saúde mental, ela não é mimimi, ela não é frescura, ela não está no campo do subjetivo. Eu insisto em falar que saúde mental ela é algo prático mesmo, ela está ali explícita. Como assim? Quando alguém não tem dinheiro suficiente para se alimentar, para realizar os sonhos. Quando existem alguns obstáculos que realmente precisam ser enfrentados, mas os detalhes da vida cotidiana às vezes implicam na não realização. E aí que entra a importância da gente conversar sobre, porque a gente precisa lidar com esses obstáculos de forma também a enfrentar de forma positiva, de forma a encontrar soluções, ou então simplesmente aceitar que não tem solução certos acontecimentos. E aí que a gente precisa mudar a nossa postura frente aos problemas. Mas se a gente não conversa, a gente não olha para esses aspectos, nunca vão ser acolhidos. E é aí que vira crosta adoecida dentro da nossa cabeça, dentro do nosso corpo, e vira patologia. Se não mental, física, ou em qualquer outra área da vida. E aí que entra a perspectiva da alta performance, principalmente no campo do trabalho. Se existe algo que não é acolhido em qualquer contexto, seja na vida pessoal, seja no campo realmente prático do trabalho, isso vai impactar diretamente na atenção plena, isso vai impactar diretamente na percepção que o sujeito tem sobre si mesmo, sobre a realidade, vai impactar na qualidade da percepção do contexto, isso consequentemente impacta na entrega que faz. Então, se existem em muitos ambientes a condenação do sentir, a condenação do diálogo como oportunidade de assertividade, esse espaço ele fica adoecido, esse espaço ele vai enfrentar muito mais questões a serem tratadas e serem resolvidas como problema, porque o subjetivo não interessa, porque só interessa resultado, só interessa as coisas práticas, sendo que as coisas práticas elas são feitas por pessoas, são feitas por gente que sente. E o sentir ele precisa ser acolhido, porque essa é a parte mais difícil, acolher os sentimentos em uma sociedade em que nega o tempo todo esse sentir, em que fala que para a gente ser bem sucedido, que para a gente se posicionar de forma assertiva, a gente precisa colocar uma máscara que muitas vezes pesa e que não é tão assertiva assim. Então as pessoas acostumaram a estar no caminho ou da passividade ou da agressividade. Às vezes o que é assertivo ainda incomoda muito, porque essa assertividade passa por um local de autoconhecimento. Essa assertividade passa por um local de reflexão. Essa assertividade passa por um local de habilidades, de aplicar habilidades, principalmente habilidades sociais, sobre comunicação, sobre empatia, porque a assertividade ela passa por esse vínculo, mas principalmente esse vínculo com as próprias questões. Então, se a gente pensa saúde mental para alta performance, é importante a gente entender que a gente está falando de gente, que a gente está falando da gente, que a gente está falando das nossas histórias, que a gente está falando de questões concretas do dia a dia. E tudo isso é saúde, tudo isso é saúde mental. Tudo isso também interfere nos resultados. Então, minha reflexão hoje é mais assim no sentido mesmo da gente parar, pensar, refletir, sentir qual realmente o caminho nós estamos desenhando para nossos resultados, para as nossas ações, para os nossos vínculos, enquanto pessoas, enquanto profissionais, porque a gente precisa lidar com essas questões de gente, né? Então, pensar aí nesse cotidiano que também atravessa não só o mundo, mas também as nossas entregas práticas ali, a nossa alta performance. Então, se cuide, não cuide só apenas do resultado, cuide da sua subjetividade, cuide da subjetividade das pessoas que estão ao seu entorno, não no sentido de cuidar, de ser responsável por ela, mas no sentido de ter habilidade suficiente para lidar com elas. Deixa seu like, seu comentário, curte. Um abraço
e até mais.